O livro de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Eu quero, nessa noite, continuar, mesmo que você não participou, é uma outra mensagem, mas eu quero abordar o tema sobre decisões. E Deus colocou no meu coração pregar hoje à noite sobre decisões pontuais. Existem certos momentos na nossa vida que nós precisamos pensar e decidir. E certamente são decisões que podem mudar a história da nossa vida, da nossa família, mudar a história dos nossos negócios, a história de tudo que fizermos e tudo que vamos plantar para colher nas próximas gerações. E a decisão também é um privilégio. Diga comigo, a decisão é um privilégio. Sabe por quê? Porque ninguém pode fazer por você. E decidir no Senhor, decidir com o Senhor, decidir no Espírito é a melhor forma de nós decidirmos. E a Bíblia, em todo o tempo, ela honra quem toma decisões. Sabia disso? Talvez você possa sofrer por insegurança e talvez está adiando uma decisão, ou talvez você não se sente bem sempre que tem que tomar uma decisão. E eu quero dizer para você uma coisa, a Bíblia honra quem toma decisões. Talvez você precisa tomar uma decisão, você precisa ter um passo a dar, um passo de fé, você precisa talvez sentar com alguém que você não está conseguindo sentar com alguém, alguma decisão você precisa tomar. E eu quero deixar isso no seu coração, Deus honra quem toma decisões. E talvez é você que precisa tomar uma decisão que ninguém vai poder tomar por você. Mesmo que você contratar alguém, você procurar uma ajuda profissional, não é isso, é a respeito de você. Você tem autoridade sobre a decisão, você precisa entender, eu preciso entender que essa decisão que precisamos tomar é uma decisão que, se nós continuarmos adiando, nós vamos continuar sofrendo, talvez, sem viver a bênção de Deus. A decisão é a honra que você tem, é uma chave que você tem, que ninguém pode tirar da sua mão, meu querido, minha irmã. A decisão, ela é algo que Deus coloca diante de nós, e a decisão, ela pode te levar para um outro nível espiritual. A decisão, ela pode abrir uma porta hoje, à noite, profissional na tua vida que você nunca acessou. A decisão, ela pode ampliar os teus horizontes, a tua visão a respeito da vida. A decisão, ela pode te conectar com pessoas novas. A decisão, ela pode te trazer uma inteligência espiritual, emocional, uma inteligência bíblica, uma inteligência financeira que você nunca alcançou por causa de uma decisão. Ninguém vai te honrar pela decisão que você não tomou. Ninguém vai te honrar, você não vai ser lembrado pelo aquilo que você não fez. Quem está aqui, diga amém. O texto vai dizer assim, vamos orar por essa palavra. Pai, nós te pedimos a sabedoria e a inspiração do Espírito Santo agora para meditarmos e fluirmos na tua unção, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Diz aqui, em Lucas 14, 27, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que o Senhor está dizendo aqui, para começar? Alguma coisa você vai ter que abrir mão. Pense nisso. Talvez você vai ter que, nessa decisão, abrir mão do teu eu, abrir mão da tua vontade. Alguma coisa você vai ter que abrir mão. Sempre que você decide mudar alguma coisa na tua vida, você precisa carregar uma renúncia, você precisa viver uma renúncia. Alguma coisa você vai ter que decidir romper, você vai ter que deixar para trás. Ele fala aqui, aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim, ou seja, quem decide sempre está andando, sempre está caminhando, porque decisão não é o processo de ficar parado. Ele diz aqui, se você quer andar comigo, ser meu discípulo, você precisa decidir, você precisa caminhar, você precisa tomar um próximo passo. É cada um de nós que vamos avaliar a nossa vida, o quanto neste ano de 2023 nós andamos. O quanto esse ano de 2023 nós saímos de um ponto A e fomos para um ponto B.
O quanto em 2023 a tua vida mudou. Porque as pessoas elas estão esperando, como eu sempre tenho dito, que os outros possam mudar. Não, esquece isso. Quem tem que mudar é a gente. E se nós mudarmos, tudo que está ao nosso redor vai mudar. A sua mudança está na decisão que você precisa tomar. A decisão, ela vai mudar os acessos da tua vida. Os acessos da tua vida, a começar o acesso em Deus. Como você acessa Deus, como você acessa as coisas de Deus, o quanto você ora, o quanto você busca, o quanto você lê a palavra, o quanto você se dedica às coisas espirituais. Esse é o maior acesso. Esse acesso tem que mudar, essa porta tem que estar aberta, para que você possa entrar e sair e decidir no Senhor a respeito da sua vida. E acessos também falam de conexões com pessoas, que é a famosa comunhão horizontal, que são os relacionamentos, que é onde nós trocamos, e é nessa troca, no compartilhar que nós crescemos. E esse texto está dizendo aqui que aquele que não vai ter acesso a ser discípulo. Aquele que não decidir vai ficar no estágio anterior. Você está aqui, diga amém. Aquele que não fizer alguma coisa não vai subir de nível, não vai passar de ano, não vai chegar onde Deus quer, onde Deus projetou para a tua vida. Você já parou para pensar? Queria que você parasse um pouco para pensar. Se você já não parou para pensar, pense agora. O tamanho do projeto de Deus para a sua vida. Já parou para pensar do tamanho do projeto que Deus confiou na tua mão? Você parou para pensar que aquilo que vai acontecer é muito maior do que aquilo que já aconteceu na sua vida? Mesmo que você possa dizer para mim, pastor, mas eu já tenho certa idade, melhor ainda, porque você já tem mais autoridade sobre dores, você já tem autoridade sobre crises, agora é muito mais fácil enfrentar, porque você já enfrentou. Agora você está conquistando, e a partir do momento que você conquista uma autoridade sobre uma dor, você consegue ter mais agilidade nos processos, sim ou não? Deus não gosta de gente que parou. Deus não gosta de gente que está com vontade de parar. Não que Deus não ama, mas Ele não gosta dessa postura. Deus ama, Deus é Pai, continua sendo Deus, mas Deus não gosta da atitude de quem está propenso a desistir. Desistir não tem opção, irmãos. Sabe por quê? Porque quem tem Jesus não precisa ter plano B. Quem Jesus tem plano A, e o plano A vai dar certo, em nome de Jesus. E o Senhor vai te abençoar. Posso ouvir um amém? E olha o versículo seguinte, 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? O Senhor está dizendo aqui, tome decisões que você consiga sustentar a decisão que você está tomando. Tome decisões que você consiga ter êxito no que você está fazendo. Porque tomar uma decisão e voltar atrás não vale nada. Ele diz assim, tome uma decisão ao ponto de você ter a consciência que esse processo de decisão, porque muitas vezes a decisão não é um momento, é um processo, é uma mudança, você consiga sustentar essa decisão. Pense nisso. A decisão não é começar, mas é como eu vou terminar. É onde eu vou chegar, o que eu estou olhando para isso. E eu preciso sim, eu preciso tomar decisão tranquilamente. Eu não posso tomar decisão afoito, preocupado, angustiado, né, pastor? Ansioso, não vai acontecer nada. Pelo contrário, eu preciso entender que decisão que eu estou tomando. Essa decisão vai mudar a minha vida. O quanto eu vou precisar me esforçar para chegar nessa decisão. O quanto vai me custar financeiramente. Quanto vai custar, que o dinheiro mais caro não é o dinheiro mais caro é o tempo. Quanto tempo eu vou ter que investir para que essa decisão possa acontecer na minha vida? Quanto tempo eu preciso ter com Deus? Quanto tempo eu preciso ter de preparo? Tudo isso
características de quem decide bem. Quem decide bem, parece até que demora para decidir. Talvez alguém, até da sua família, diz, você demora para tomar decisões. Pense nisso. Demorar para tomar decisões e não tomar a decisão, ou estar inseguro sobre a decisão, está errado. Mas demorar para tomar a decisão, porque você está planejando a decisão, porque você está ancorando a decisão, você está precisando ter um embasamento, você precisa ter um fundamento para que ela aconteça, está certo. Você não pode tomar decisão, igual muitos, infelizmente, pastores fizeram. Na pandemia, que legal, eu estou num prédio lá, apareceu um prédio 3 vezes maior, com o mesmo aluguel, eu vou mudar. É Deus. É Deus? Não é Deus não, é precipitação. Foi para um prédio maior, passou a pandemia, o inquilino ligou. Agora eu estou voltando para o preço de 2019. O que aconteceu com o cara? Ficou sem prédio, porque o prédio que ele já tinha aberto mão, já foi alugado. O que agora eles estão fazendo? O culto na casa. E espiritualiza ainda. Deus mandou recomeçar. Deus não. Foi você que tomou uma decisão de olho gordo, quis para um prédio que você não pode pagar, agora você está tendo que dar um discurso, entre aspas, espiritual para o povo acreditar. É pé no chão, irmão. É pé no chão. É você olhar para a tua vida e entender onde você está e onde você pode chegar. É você tomar decisões coerentes ao seu tamanho. O tamanho da sua fé, o tamanho do seu esforço, o tamanho dos seus recursos, é o tamanho da sua decisão. Olha que legal o que ele diz aqui. Versículo 29. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que ouvirem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Isso é muito forte. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro, ao calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz? Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus convidou, a decisão de ser discípulo era deles. Mas o Senhor falou para eles assim, saibam que quando vocês vierem, vocês têm que vir com um culto racional, com a razão de vocês. Vocês não podem decidir pelo ímpeto emocional. Todo mundo está fazendo. Mas todo mundo fez isso, todo mundo tomou essa decisão, eu vou fazer também. Você precisa pensar mais. Você não é todo mundo, você não pode tomar uma decisão porque todos estão fazendo. Você precisa tomar uma decisão que vai envolver claramente a sua educação espiritual, sua educação familiar, sua educação financeira, sua educação emocional, o quanto compensa e quanto essa decisão precisa ser tomada por você no tempo certo. Porque a decisão mal tomada, você sabe o preço que ela tem. Toda decisão mal tomada, ela traz sobre si uma consequência. Toda decisão mal tomada, ela traz sobre si consequências espirituais malignas, alianças erradas, conexões erradas, situações que você talvez entrou. Mas eu emprestei meu cartão, pastor, a pessoa não pagou. A Bíblia já dizia isso, que você não pode tornar fiador de ninguém, não se empresta cartão, não se empresta cheque, não se empresta nome, não se empresta mulher, não se empresta nada. Eu vou emprestar minha mulher para o cara passar um final de semana lá. Você faz isso? Por que você empresta seu nome? Eu vou emprestar meu marido. Tem uma mulher ali que está solteira. Vou deixar meu marido com ela as férias de janeiro. Você faz isso? Não se empresta. E decisões mal tomadas têm consequências. Talvez naquelas consequências não toquem o marido e a esposa, mas certamente os filhos vão ser afligidos por uma decisão errada de um pai e de uma mãe. Talvez na televisão está doutrinando a sua casa. Você está assistindo coisas, ou vendo coisas, assistindo séries, Netflix, coisas que não tem nada a ver,
O que está acontecendo? Você está tomando uma decisão de expor a sua família a uma doutrinação maligna. E talvez você diz, mas não tem nada a ver. Eu tenho a minha formação pronta, eu sou adulto. Mas, gente, nós não precisamos olhar para nós somente, nós precisamos olhar para os nossos filhos e netos que estão o tempo inteiro expostos à televisão. O que eles estão assistindo? Isso é uma decisão. A decisão da formação, a decisão espiritual, a decisão do congregar, a decisão de você olhar para a tua vida profissional e direcionar os seus esforços profissionais para aquilo que te traz resultado. A decisão de viver a verdade, a decisão de falar a verdade, a decisão de ser verdadeiro, a decisão de ser autêntico, a decisão de não ter que mentir para conquistar nada, a decisão pelo caráter cristão, a decisão pela idoneidade, é uma decisão sua. A decisão de ser um marido de uma só mulher, de ser uma mulher de um só marido, é uma decisão sua. A decisão de você aprontar com a tua família é uma decisão sua. E quando você percebe a decisão errada, a decisão do adultério, é uma decisão ridícula, é uma decisão baixa, é uma decisão que destrói a família. Essa semana atendi uma pessoa, o quanto o adultério está destruindo a família, destruindo o casamento, destruindo os filhos, destruindo a geração, porque uma decisão errada, uma decisão na carne, ela destrói uma geração. Muitas vezes os filhos estão sofrendo, e acontece muito disso, de muitas vezes os filhos estarem sofrendo por causa de uma maldição familiar, porque naquele momento aquele pai, aquela mãe não decidiu pelo Senhor, mas decidiu pelo desejo da carne, decidiu por fazer alguma coisa que pudessem o levar para longe de Deus. A partir do momento que você se torna adulto, você precisa mudar a forma de decidir. Uma frase que nós temos falado muito: crianças fazem o que gostam, adultos fazem o que precisa ser feito. Pensa comigo, a criança ela faz o que ela gosta porque ela é criança, mas adulto ele não é mais criança, ele não tem que fazer mais o que gosta, ele tem que fazer o que precisa ser feito. Ah, peraí, porque eu estou ouvindo alguém, mas eu estou te fazendo uma pergunta agora, quem que você está ouvindo? O que esse cara conquistou? O que essa mulher conquistou? Gente sem endereço, gente que não tem árvore frutífera, gente que não conquistou nada, mas é o crítico, é crítica construtiva. Não, esquece isso. Isso não existe. Porque quem constrói não critica, quem constrói repreende com amor. Há uma grande diferença entre crítica e repreensão. Crítica é de alguém que vem de baixo, que não tem nada para contribuir na tua vida. E pelo contrário, muitas vezes é um instrumento de Satanás para te atrapalhar e te desanimar. Esse é o crítico. Agora, a repreensão é de pessoas que estão acima de você, que te amam e querem te ajudar a crescer e abrir a tua visão para te conectar a algo maior. Porque quem repreende você te ama e quer ver você melhor do que aquilo que você está. Agora, o crítico, o que o crítico quer? O crítico não tem compromisso com você. O crítico ele não quer ver teu êxito. O crítico ele não quer ver você tendo autoridade sobre a dor, sobre o problema. Pelo contrário, para o crítico é bom que você fique onde está. É bom que você perca, é bom que você sofra. Ele te critica, te fazendo ser teu amigo, mas pelo contrário, ele está enciumado pela tua vitória ou pelo teu êxito. Ele te critica. A decisão ela precisa ser muito claramente determinada. Jesus está dizendo aqui, quem vocês vão ouvir? Se a fé vem pelo ouvir a palavra, é porque se eu ouço coisas espirituais, eu cresço. Mas também, ao contrário, é verdadeiro. A incredulidade vem por ouvir os críticos. E nesse domingo, tome uma decisão de parar de ouvir quem não dá fruto. Parar de ouvir quem não conquistou nada. Parar de ouvir gente que só fica assistindo Record, Bandeirantes, Gazeta, só essas televisões, esses jornais terríveis, e depois quer te aconselhar. O que esses caras têm para te dizer? O que tem para te dizer? Gente que só olha a semana inteira coisa ruim, quando você vai conversar com a pessoa, o que ela vai derramar em você?
Meu Deus! Você não pode ser alvo de pessoas que estão tirando você de um propósito. Pelo contrário, meu irmão e minha irmã, Deus está te encorajando, eu profetizo em nome de Jesus, para você conquistar e alcançar um nível de fé, de autoridade que você nunca conquistou, mas vai nesse próximo período conquistar, em nome de Jesus. As crenças limitantes, as tampas, as barreiras precisam cair. Jesus falou aqui, você vai tomar uma decisão, sente, calcule, porque vale a pena você tomar e vale a pena você concluir aquilo que você está fazendo. Amém? Eu quero deixar apenas 3 coisas últimas e nós vamos orar. A decisão em Deus te aproxima do Pai. Decidir em Deus é você estar perto de Deus, estar próximo do Pai. Em vários momentos o Senhor falava assim, eu vou sair porque eu quero ouvir o Pai. Quando Jesus tinha, dentro da sua rotina, momentos de oração, ele ouvia o Pai falar. E é muito interessante nós, como filhos, reconhecermos a paternidade de Deus, porque a paternidade de Deus, ela nos direciona para as melhores decisões que nós vamos tomar. Ouvir Deus é muito importante, mas para você conseguir entender Deus como um pai, é preciso reconhecer, primeiramente, que você é um filho. E se você se entende espiritualmente o que é ser filho de Deus, você consegue ouvir Deus como um pai que te direciona nas decisões. Mesmo que talvez você possa ter tido uma experiência tão ruim com a palavra pai, o Senhor é um pai presente, um pai amigo, um pai fiel, um pai que é Deus, o pai das luzes, um pai da eternidade, o príncipe da paz, que vai te ensinar e dar passos com você na tua decisão. A decisão com Deus como pai não é uma decisão solitária, creia nisso. É uma decisão que o Senhor vai dizer para você o que você deve fazer e vai garantir que vai estar com você no que você deve fazer. É muito legal isso. Não é aquela decisão que diz vai, mas é aquela decisão que diz vamos. A paternidade de Deus nos protege. A paternidade de Deus, ela nos condiciona a um novo nível de sabedoria. Porque a paternidade de Deus é muito próxima. E ela não será apenas por um momento, mas ela estará presente com você em todo o tempo. Você está aqui? Amém? Então, conhecer Deus como um pai é entender a melhor forma de decidir. E talvez você possa dizer essa noite, pastor, eu estou me sentindo sozinho na decisão. Conheça Deus como um pai, porque você vai sentir força para tomar a decisão com alguém que vai estar com você, te respaldando, te validando, te encorajando para tomar a decisão que você precisa tomar. Outra questão que Deus colocou no meu coração, a decisão e o discernimento caminham juntos. Quando você tem uma intimidade com Deus, talvez você diz assim, eu não conheço muito sobre o que eu vou decidir. Mas porque você está em Deus, o Espírito de Deus, que traz o discernimento, ativa em você uma expectativa boa ou ruim sobre aquilo que você vai decidir. Porque o discernimento, e eu não estou falando do discernimento de espíritos, mas eu estou falando do discernimento como sabedoria. Ele vai habilitar dentro de você, quando você está próximo de Deus, para você filtrar qual é o melhor momento e qual é a melhor decisão que você tem que tomar. Sabia que muitas vezes um jovem, ele pode tomar uma decisão muito mais madura do que um adulto? Talvez você fale, pastor, por quê? Porque talvez o adulto que não tem intimidade com Deus, ele vai apenas pelaquilo que ele entende. Mas quando você tem intimidade com Deus, como um jovem, muitas vezes sedento de Deus, ele talvez nem entende, mas ele sente se é para fazer ou não é para fazer. Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. E decisões, irmãos, grave nisso, já estamos terminando. Mas decisões que não testificam e que não trazem paz no seu coração, elas não devem ser tomadas. Porque a Bíblia diz que a paz do Senhor é o árbitro do nosso coração. Você orou, você colocou diante de Deus, você entendeu, você fez a sua parte. Mas se você não está em paz, espera um pouco.
espera um pouco, Deus vai, no momento certo, colocar a decisão certa que você tem que tomar. Porque o discernimento caminha muito próximo daquele que toma uma decisão em Deus. Ele vai decidir, ele vai entender o que fazer. E tem momentos, irmãos, que nós precisamos ouvir Deus mais ainda, sempre, mas tem momentos que a decisão, ela está na marca do pênalti ali, ponto para você chutar. E sabe, tem momentos que está sem goleiro. É só você bater o pênalti, fazer o gol, está sem goleiro. Tem tudo para acontecer. Mas o Espírito Santo de Deus te diz, não tome essa decisão. E muitas vezes a tua vontade é tomar essa decisão, é fazer, é se envolver, é se conectar, é chutar a bola. Está tudo pronto. É de Deus. Está tudo pronto. Deus mostrou, olha aqui, estou diante do pênalti, sem goleiro, é só rolar a bola, eu faço o gol, vai dar certo. Mas o Espírito dentro de você está te incomodando e dizendo para você, não faça isso. Por que, irmãos, acontece disso? Porque o Espírito Santo está lutando contra um espírito de encantamento, talvez naquela hora. E talvez você está encantado, enganado por uma decisão, como esses tais marketing multinível, que engana as pessoas, que mostra um negócio, e o cara muitas vezes entra lá, vende tudo. Como a história do coach, que o cara vai lá, vende tudo, paga 30 mil num curso, entra nessa, ele fica encantado. E aí fica aquela luta, espírito de encantamento contra o discernimento do Senhor. E fica aquela luta, meu Deus, pode mudar minha vida, mas o Espírito Santo dentro de você fala, não tome a decisão. Mas pode mudar minha vida profissional, eu posso ganhar o que eu nunca ganhei, eu posso viver o que eu nunca vivi, mas o Espírito Santo dentro de você fala, não tome essa decisão. Não, mas se eu fizer isso, se eu me envolver, se eu misturar com a maçonaria, eu nunca mais vou ser pobre. Mas o Espírito Santo fala para você, não se envolva com isso. É uma decisão que não é uma decisão intelectual, mas ela se torna uma decisão espiritual. Você está aqui, diga amém. Por isso que é muito importante nas decisões, nós carregarmos a presença do Senhor, levarmos o Senhor conosco, orarmos antes de decidir, colocarmos diante do Senhor, semearmos nesse propósito, e certamente Deus vai honrar a sua decisão. Em último lugar, eu vejo e aprendo com Jesus, que tudo que Jesus fazia, ele olhava para o Pai. Se inspire antes de tomar uma decisão. Jesus se inspirava em Deus. A Bíblia diz que Jesus fazia o que ele viu o Pai fazendo. Saiba de uma coisa, a decisão, ela precisa ter uma inspiração. Você não pode decidir sem se inspirar. A inspiração é o combustível que você precisa, é a referência que você precisa, é o espelho que você precisa para reproduzir algo na terra. Quando Jesus olhava para Deus, a Bíblia fala que Jesus fazia o que viu o Pai fazer. Automaticamente, decisões que são inspiradas, espelhadas e reproduzidas são decisões mais coerentes. São decisões que, eu estou vendo, eu estou entendendo, não é um tiro no escuro. Eu tenho um ponto de referência. Eu tenho Deus. Eu tenho na minha vida mentores, eu tenho pastores, eu tenho cobertura espiritual, eu tenho pessoas que me ajudam a tomar uma decisão. Porque é muito fácil tomar uma decisão sozinho, tomar uma decisão com Deus, tomar uma decisão em concordância, ela se torna mais difícil, sem dúvida nenhuma, mas é necessário. É necessário. Eu preciso me espelhar, eu preciso entender. Eu preciso olhar para isso e entender, é esse tipo de decisão que eu quero tomar. Porque quando Jesus decidia, ele não decidia pelo aquilo que ele imaginava, embora ele era Deus. Mas a Bíblia diz em João capítulo 5 que Jesus só fazia, irmãos, o que ele viu o Pai fazer. O que eu entendo, e eu termino dizendo isso para vocês, as maiores e as melhores decisões da tua vida, você não vai tomar publicamente,
mas você vai tomar no secreto com Deus. É ali que você vai ter as convicções para tomá-las. Talvez sejam decisões que você vai precisar verbalizar em público, mas a decisão ela foi tomada lá no secreto. Mateus 6,6, quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta. E o Pai, olha aí, não está falando de um Deus, mas o Pai que te vê em secreto, te recompensará. A minha oração e a palavra que eu libero sobre nós é que o espírito de decisão, o espírito de sabedoria seja liberado sobre nós. E que nesse período que você possa, e eu também, estar diante do Senhor para decidir da melhor forma sobre tudo o que precisamos decidirmos. E esse é um tempo que você vai precisar decidir muitas coisas. Mas eu quero dizer que uma decisão você precisa tomar hoje. É a decisão pela sua fé. A gente está sendo o tempo inteiro atacado para deixar de crer. Você precisa tomar uma decisão hoje. Eu quero orar por você hoje. Porque essa não é uma decisão particular. Eu sei que todos nós aqui essa noite temos decisões a tomar no âmbito particular. E eu estarei orando por isso também. Mas eu creio que todos nós precisamos tomar uma decisão quanto à nossa fé. Quando a palavra de Deus mostra alguns milagres, Jesus evidencia a fé do enfermo. Jesus, antes de até perguntar o tipo da enfermidade, ou entender o motivo da enfermidade, Jesus ele trabalha a fé do enfermo. A fé está sendo bombardeada nos dias de hoje. Talvez você está trabalhando com pessoas que lutem contra a tua fé. Talvez a sua família, pessoas mais próximas. Há uma batalha contra a fé cristã, contra a fé em Deus. Há uma batalha e uma luta de uma parte de pessoas, talvez do teu convívio, que fazem você e querem que você tome decisões pelo poder do pensamento. Mas quando você vem para a Bíblia não fala sobre o poder do pensamento, mas ela fala sobre o poder da fé. E se existe fé, os seus pensamentos vão prosperar. Não é se existe pensamento, a tua fé vai prosperar. E está tudo acontecendo para que as pessoas desistam de crer, desistam do Evangelho, desistam da palavra. Desistam da vida com Deus, dos passos da fé. Hoje nós ouvimos e nos decepcionamos com líderes espirituais, líderes cristãos, que decidiram ir contra a família. Decidiram ir a favor do aborto, gente. E a pergunta que eu te faço, onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar se pessoas que eram referências de família, hoje defendem a atualização da Bíblia? A Bíblia é um livro ultrapassado para tais. O aborto é de se pensar, não, de jeito nenhum. Deus não mudou. A fé é a fé em Deus, é a fé na palavra, é a fé no Evangelho, eu creio, por isso eu falo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o Deus que restaura a família, que cura o enfermo, que restaura, que liberta, Pai, liberta a família, liberta a mãe, liberta o filho, liberta de demônios, liberta de prisões emocionais. Deus tem um poder. A ciência se desenvolveu e eu fico muito feliz com isso e exalto o crescimento dessa ciência que tem nos servido tão bem nos últimos períodos. Porém, mais do que a evolução da ciência, está o poder de Deus, irmãos. O poder de Deus, o poder da fé. O poder da fé que pode mudar a história de uma pessoa, que pode mudar a história de uma família, que pode restaurar, que pode transformar. E talvez você hoje possa estar sendo atacado por um espírito de incredulidade que está te impedindo de decidir, ou quer que você decida erroneamente, mas o Espírito de Deus nos trouxe aqui para nos direcionar para o poder da fé e para que decidimos no Senhor. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar, vamos orar.
Feche os seus olhos. Coloque o seu coração somente no Senhor. Você sabe qual é a decisão que você precisa tomar. Você sabe que tem 3 meses ainda para acabar o ano. Mas tem decisões que não é para você tomar semana que vem, você precisa tomar agora. Algumas decisões, elas estão custando um preço muito alto para você. Você precisa tomar. Porque enquanto você não tomar a decisão, você vai continuar exposto a esse sofrimento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo. Pela chuva que está caindo lá fora. O Senhor é o Deus de todas as coisas. Está no controle do tempo. E o que está acontecendo aqui dentro é tão importante, porque nós podemos agora, em nome de Jesus, tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Uma decisão, Pai, que ninguém pode tomar por nós. Uma decisão de crer sobre todas as coisas. Uma decisão, Senhor, de agir pela fé. Uma decisão de deixar com que as vozes que estão nos paralisando, nos intimidando, se aquietem agora pelo poder do nome de Jesus e que pelo poder da fé nós possamos crer e avançar e viver o melhor do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos na decisão, Senhor. Na decisão familiar, na decisão emocional, na decisão de negócio, na decisão financeira, na decisão conjugal, na decisão, Pai, em nome de Jesus, a respeito de escolhas, na decisão profissional. Pai, há uma decisão que precisa ser tomada e nós não queremos tomar debaixo de espírito de encantamento. Livra-nos do espírito de encantamento, livra-nos do espírito de orgulho, livra-nos do espírito de engano, livra-nos do espírito de medo. Mas, Senhor, que esta noite seja uma noite que possa forjar a cada um de nós para uma nova fase, para um novo nível, ó Senhor, e nós só podemos entrar no novo de Deus quando nós decidimos por Ele. Por isso nós te pedimos agora, Senhor, que todo empecilho, todo embaraço, Espírito Santo, caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos amedronta, tudo aquilo que nos traz insegurança, caia por terra agora em nome de Jesus. Ó Senhor, nós precisamos tomar uma decisão juntos aqui, Senhor, sobre os nossos filhos. Vamos orar pelos nossos filhos, irmãos. Ore pelo seu filho agora, ore pela sua filha. A decisão do futuro do teu filho, do futuro da tua família, passa por uma oração tua. Não passa pelo governo, não passa pela professora da escola. A decisão do teu filho não passa por uma lei que precisa ser aprovada. A decisão não passa por algumas outras coisas que muitas vezes nós queremos nos apoiar, terceirizando a decisão. Mas eu gostaria que você, como pai, pudesse profetizar na vida dos teus filhos agora. E você que não tem filho, comece a orar pela família. Comece a orar pelo teu lar, comece a orar pelos teus sobrinhos, comece a orar pelas crianças. Lembra que eu falei? Crianças fazem o que gostam, adulto faz o que precisa ser feito. E o que nós precisamos fazer é cobrir as nossas famílias em oração. Cobre a sua família em oração agora. Decida orar pela sua família, continue orando. Continue orando pelo teu filho. Continue orando pelas escolhas. Como eu disse domingo passado, e vou repetir, e nós já vamos ofertar. A gente não precisa ser melhor do que o outro. A gente precisa ser melhor que a gente mesmo. Se eu for melhor em outubro do que eu fui em setembro, já foi uma ótima decisão. É muito legal essa batalha que nós precisamos ter. Que eu não digo que é uma competição, mas é uma batalha que a gente precisa olhar para dentro de nós e nos superar. Quando você tem autoridade, pensa comigo, talvez em setembro você não conseguia decidir por perdoar alguém. Talvez em setembro a dor
da mágoa, a amargura ou a dor da decepção venceu você. Mas já pensou agora em outubro, você está no mês novo, e você, num culto desse, decide perdoar alguém? Sabe o que está acontecendo? Você está virando o jogo. Mês passado a dor ganhou você, agora você tem autoridade sobre a dor. O que mudou essa chave? Uma decisão. A decisão de perdoar alguém. Quando você decide perdoar alguém, é a tua vida que destrava. Talvez você está dizendo, não, mas se eu perdoar esse cara que me machucou, essa pessoa que me frustrou, eu vou liberar esse cara? O perdão não se trata disso, o perdão fala de se libertar. Se libertar. Porque perdão é uma decisão. A opção é sua, é minha, de guardar a mágoa, de lutar contra a mágoa, de sofrer, de comer aquela comida embolorada. Já pensou? Que ruim, que nojento é comer uma comida embolorada, está fazendo mal para o teu estômago, começa a imaginar. Agora você trazendo para a vida emocional e espiritual, a tua decisão, como eu falei hoje, o tema é decisões pontuais. E talvez a decisão pontual da sua noite é a decisão de você perdoar alguém. Se você crê nisso, diga amém.